Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias. À conversa com quem? Não há dois sem três. E estamos de volta para mais uma conversa a três. E desta vez num sítio super inspirador, cheio de florzinhas, que é aonde, Miguel? É o Turel Hotel à Avant-Garde, no Porto, No especificamente. Porto, tinha que ser Porto. Porto. E temos connosco a professora Teresa Ferreira e que agradecemos muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Vou fazer um pequeno apanhado do seu currículo e depois, a partir daí, falaremos um bocadinho sobre o que é que foi acontecendo na sua vida. Portanto, estudou no Conservatório de Música do Porto, fez o curso superior de piano, estudou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Entretanto, fez também um mestrado, eu vou querer falar muito disto, um mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros, também na Faculdade de Letras, sobre a transfiguração poética em arte de música de Jorge de Sena. Se calhar dizer também que tenho um avô poeta e, portanto, se calhar também vamos falar um bocadinho disto. Muito E acho que para já chega, agora íamos onde a conversa nos levasse, não é? Sim, Sim? acho que sim. Pronto. Eu esqueci-me há bocadinho de dizer estas coisas. Pois é, as perguntas sim. são as rasteiras. Pois é. Desta vez são É rasteiras. que nós temos umas perguntinhas que fazemos a todos os convidados. Bom. Pronto, mas em princípio acho que consegue responder assim à primeira. Sim. Portanto, a primeira é, quando era pequenina, o Sim. que é que queria ser quando fosse grande? Pois, essa pergunta eu já conhecia. Pronto, Já já de estudou. ouvir. Pois. Não estudei, mas procurei investigar, na medida em que não me recordo minimamente o que queria ser quando era pequenina. sério? Pronto, então, a pessoa que me poderia responder da forma mais objetiva é a minha irmã, que é um ano mais velha, tenho uma irmã um ano mais velha, que também professora de piano, foi professora de piano e é professora de matemática. Então isto já é de família, ser Pessoas professora. duplas. É duplicamos, já vem da mãe. A mãe também era professora? A minha mãe não chegou a ser professora, mas foi ela que nos encaminhou, porque estudou, quando estudou em Coimbra, também estudou piano no Conservatório de Coimbra, até onde havia formação pianística em Coimbra. Ok. Pronto. Mas, então, a minha irmã dizia-me, ou disse-me que eu costumava, isso eu lembro-me, costumava fazer teatrinhos com ela, nós dormíamos as duas no mesmo quarto, então à noite, para adormecermos, costumávamos fazer teatrinhos, ela com uma boneca, eu com outra, e inventávamos e contávamos histórias, depois no dia seguinte era a continuação e assim sucessivamente durante anos. E ela disse-me também que eu costumava pôr as bonecas ou os bonecos em fila e com um quadro e que dava aulas às bonecas, portanto, agora, então... supostamente isso Haver estaria professor. relacionado, não sei. Agora, não tenho memória mesmo definida de nenhuma profissão que dissesse que sempre gostaria de ser isto, ou de exercer esta profissão, ou trabalhar nesta ou naquela área. Vagamente, lembro-me, estamos a falar, quando era pequenina e até aos 10 anos, de bailarina, isso eu lembro-me. Mas se calhar, porque as meninas... E não uma sei. coisa um bocadinho mais genérica, tipo uma espécie de vocação, tipo gostar de ajudar pessoas, ou às vezes há assim uma ideia um bocadinho mais vaga Não. do que é que... Não, ok. Não me recordo. Andava a divertir-se Exatamente. e bem, a viver a vida. O meu principal objetivo era efetivamente brincar, aproveitar, brincar com a minha irmã, divertir-me, realmente, até aos 10 anos, mais só ou uma menos. irmã? Só tenho uma irmã mais velha, 15 meses mais velha do que eu. Ok. É. E chegou a andar em dança? Não, nunca. Apesar de querer ser bailarina? Não, quer dizer, o bailarina, eu lembro-me que quando íamos passar férias em casa na aldeia, Lamego, Briteante, mais concretamente, por parte da minha mãe, ou de um familiar próximo, muito próximo da minha mãe, que lhe deixou essa casa e mais uns terrenos, nós íamos lá. Portanto, eu e as meninas de lá gostávamos de pôr música, a minha mãe ainda tinha, e tem, quer dizer,
existe na casa, não é? Um gramofone, portanto, com aqueles discos antigos do Deutsche Grammophon, não é? Para dar à manivela, e, portanto, eu adorava aquilo, adorava simplesmente dar à manivela, ficava alguém a dar à manivela e lá vinhamos nós em pontas de pés por ali fora, para o salão, fazer as suas, fazer as coreografias. Eu continuo a associar ao divertimento, ao prazer, do que propriamente a uma profissão. Portanto, não. O piano já existia em casa portanto, quando nós nascemos, a minha irmã começou a ter aulas aos 4 anos, 5. Depois, quando eu entrei para a escolaridade, portanto, há ali uma diferença de 1 ano, não é? Também quero ter piano, também quero estar piano, porque a minha irmã... Bom, e então... a condução, não é? A minha mãe entendeu, e assim o meu pai também, foi conduzir-nos para o estudo do instrumento, que existia em casa porque era da minha mãe. E já tinha vindo de Coimbra, que o meu avô tinha comprado em segunda mão um piano de armação em ferro, mas muito bom, um piano alemão, Feuerbach, com teclas de marfim, muito cuidado e meticulosamente cuidado pela minha mãe, que tocava muitíssimo bem, tenho ainda os álbuns das partituras dela, 2 ou 3 álbuns, e que teve muita pena de não conseguir prosseguir, mas na altura a formação musical terminava naquele que será hoje o 8º grau. E, portanto, ela não seguiu para a Faculdade de Direito. Ok. Advogada? Naquela altura não havia esta distinção, portanto nós estamos a falar de 1940, não é? Não havia esta distinção. E, portanto, a minha mãe foi juíza, foi advogada, foi notária e depois, portanto, o curso de Direito não era subdividido, não é, nas áreas de especialização. Dava direito a muita coisa. Dava direito, exatamente, dava direito a diferentes atividades, não é? E, portanto, eu lembro... Exerceu aqui no Porto? Não, exerceu no Porto como notária. Okay. Como notária, foi onde terminou a carreira no 8º Cartório Notarial do Porto. Foi. Então, a mãe e o pai era o quê? Meu pai era ligado às finanças. Eles tinham uma diferença de 14 anos. Quem é que era mais velho? Meu pai. Meu pai era mais velho, portanto, e a minha mãe era uma pessoa bastante moderna para a altura. Eu lembro-me, vou voltar à minha mãe para explicar um pouco a questão sobre o pai. Bastante moderna para a altura, neste sentido, porque quando nós vemos a figura de curso da minha mãe, estão 120 homens e 5 mulheres. Portanto, as mulheres que estudavam na altura no ensino superior eram realmente um número muito reduzido. E ainda por cima nesse curso, não é? De Direito, não é? Era muito complicado em Coimbra. Portanto, como ela nasceu em São João da Pesqueira, não sei se conhecem, uma terra belíssima, no Alto Douro, vinheteiro. Não conheço, já ouvi falar. Belíssima, aconselho mesmo. E os meus avós, a minha avó era de lá, o meu avô perto de lá. Portanto, quando a minha mãe nasceu, aos 3 anos, trouxeram-na para Coimbra, para a menina estudar. Então, veio a minha mãe estudar. A minha avó já era professora primária na altura. A minha avó nasceu no século XIX, em 1898, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque, sinceramente, não me recordo da data, não é? E, portanto, eles vieram. O meu avô veio estudar simultaneamente na Faculdade de Letras. A minha mãe andava em Direito, o meu avô andava em Letras. Para depois virem, eles regressaram para Vila Real. O meu avô e a minha avó trabalhavam na que hoje, na altura, era a Escola do Magistério. A Escola do Magistério, formação de professores do primeiro e segundo ciclo, equivale a uma Escola Superior de Educação de hoje, não é? Portanto, havia em Vila Real a Escola do Magistério. O meu avô terminou a carreira como diretor da Escola do Magistério, a minha avó era lá professora, a minha mãe, Direito. E Direito passou por algumas terras, colocou-se, comprou um carrinho, andou por Portugal, por algumas terras. Mas antes de nascer as filhas? Claro, até aos 34 anos, perdão, 34, exato, até aos 34 anos. Eu estou a fazer as contas, acho que estão corretas. E depois vai-se aproximando, não é? Por concursos, vai-se aproximando a Valongo. E nessa altura, meu pai era inspetor.
Portanto, foi inspecionar o cartório onde a minha mãe trabalhava e pronto, e daí se deu a união. Passados 4 anos nasceu a minha irmã, passados 5 nasci eu, portanto, a minha mãe tinha 42 e 43 anos. E o meu pai já tinha 58 quando foi pai pela primeira vez. Sim, foi uma ousadia muito grande. Ok. E correu tudo bem. E correu tudo bem, graças a Deus, pelo menos. Não, se tinha havido alguma tribulação... Nada, problema nenhum, nada. 4 anos de tratamentos, na altura, já sem grande expectativa, sem as radiografias, sem as ecografias, sem as ecografias, sem os tratamentos que hoje em dia estão à disposição, muitos com certeza e felizmente fiáveis e com sucesso, mas a vontade era muita e lá vieram as duas, uma a seguir à outra. Incrível. E pronto. E foi muito bom, foi uma experiência única de ter uns pais-avós, sobretudo o meu pai, mas maravilhosa. Portanto, o meu pai foi como inspetor, depois terminou a carreira como chefe da repartição de finanças, muito perto do 8º cartório também, ali na Rua Gonçalo Cristóvão, ou aqui na Rua Gonçalo Cristóvão, no Porto. Pronto. E muito cedo, muito cedo muito cedo não, com 70 anos, que era a altura em que... Eu estou a dizer muito cedo porque, feitas as contas, eu tinha 12, pois, não é? Sim. Pronto. Depois teve outras funções, até aos 80 esteve como consultor jurídico num gabinete de advogados, dos 80 aos 90 ia diariamente trabalhar ou jogar na bolsa ou gerir, pronto, fazer a gestão do património, aquelas coisas. Então, trabalhar... Pouca música, mas a minha mãe não. Continuou a tocar sempre? A minha mãe continuou a tocar esporadicamente. Quando tocava era sempre, para nós, era sempre uma alegria ouvi-la. Normalmente repetia as peças, aquelas peças que tinha trabalhado mais, que claramente eu acho, então hoje maior é a minha percepção, claramente se via o gosto que ela tinha, e ela muitas vezes dizia que não teve a profissão que desejava. Ela queria ser professora e pintora. Okay. E pintava muito bem. E a minha irmã também pinta. Eu não. Ok. Eu não. Não vamos pedir. Não, pronto, ótimo. Mas apesar disso foi feliz, não é? Sim, eu penso que sim, pronto, não estou a dizer o contrário, mas o entendimento da música foi sempre com a minha mãe, quer dizer, apesar do meu pai, vá lá, era assim. O meu pai controlava-nos as horas de estudo, ou seja, quando nós éramos muito pequenitas, marcava-nos um reloginho, ali 30 minutos no mínimo por dia, piano? Por dia, de piano, piano? Claro. Sim, nós 4, 5, 6 anos, sim. Depois aquilo volta, quando aquilo parasse é que... E portanto... E há uma história engraçada que eu no 4º ano meu Deus, no 4º ano de formação musical, equivalente ao 5º grau, não é? Porque depois houve aquela conversão de anos em graus, eu tinha de fazer, como qualquer aluno, eu fiz como externa, conforme está nessa resenha biográfica, fiz as provas e os exames como externa até entrar para o curso superior. Portanto, quando eu cheguei ao curso superior de piano, os meus colegas já tinham feito algumas coisas, algumas histórias da música, eu não tinha feito nada, nem eu nem a minha irmã. Pronto, isto acabou por ser uma história engraçada, porque já vão ver porquê. Portanto, estava eu a dizer, o meu pai, para me ajudar com os ditados de notas soltas, que era a única coisa em que ele me podia ajudar, porque eu estava ali um bocado atrapalhado, ou porque lá está, a brincadeira foi sempre... O que é que esta coisa fazer? Quer brincar? Ser profissional da brincadeira. Quer ser criança. Um bocado. E depois as coisas foram sempre muito cedo, não é? Eu devia ter para uns 12 anos. Então, nesse piano que está hoje em minha casa, estão escritas, ainda não estão apagadas, as notas que eu escrevi com maiúsculas a lápis. Nas teclas? Não é por cima, assim, na parte lateral, não é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim. O meu pai aprendeu as notas não só na clave de sol, de fá, mas também os sustenidos e os bemóis. Okay. Eu nunca tinha tido música na vida
O que se faz por um filho. Ia fazer os ditados de sons. Ok. E não era só isso. Então? Depois, a história da música, por exemplo, quando havia aquelas matérias enormes, vocês se recordam muito bem, não é? Mais ou menos, não? Pronto. Do querido professor Anacleto, os testes e tudo, aquilo tudo. Pronto, eu passava os apontamentos que eu tirava, porque as disciplinas eram exatamente com a mesma importância. A música foi sempre tratada com a mesma importância que as disciplinas do currículo geral. Fantástico. Mas acha que isso não era assim no geral, não é? Em toda a gente? Joana, sorte na sua família. eu vou utilizar aquela expressão que tinha que utilizar um dia destes. No meu tempo, Pois, ok. era. Era geral? Era, Ok. era. Agora é Éramos que muito esta- poucos. Ok. Éramos muito poucos no Conservatório de Música do Porto e os poucos que éramos, Criam- mantemo-nos conhecidos. Ok. E estamos todos ligados à música de alguma forma. É incrível. Éramos que 10, 12, um grupo. Ok. Não éramos muitos mesmo, não éramos poucos. E portanto, conhecíamos-nos mais. Eu estou a falar do piano, atenção, porque nós estamos a centrar no instrumento, não é? As outras cadeiras eram comuns, não é? E os outros instrumentos. Mas, eu- grosso modo, o piano há de ter sido sempre o instrumento que largamente tinha sempre mais alunos. não é? Pois, Hoje em exato. dia é uma loucura. Eu sei. Quer dizer, ó Miguel, é assim, o que nos trouxe muito vantajoso o ensino articulado e o ensino integrado foi esta possibilidade, sobretudo o ensino articulado, esta possibilidade de permitir aos alunos o acesso a uma educação musical que se calhar de outra forma não conheceriam nem teriam. Eu, por exemplo, trabalho numa escola que tem uma orquestra. Não é? Nem todas as escolas o têm. A Orquestra Infanta Dona Mafalda, que tem o mesmo nome da escola onde trabalho, e que tem um ensino articulado também, e veio este boom de alunos que é importante. Mas quando a Joana me pergunta se hoje em dia se éramos todos assim na altura, éramos todos assim na altura. Éramos. Queriam realmente estar lá, não é? Hoje Exato, em dia era dada, como eu é tipo disse, um a hobby, mesma. às vezes. Exatamente. é pôr lá os miúdos para eles estarem um bocadinho entretidos Exatamente, Mas nós acho que a minha sabemos que pergunta- nós somos professoras eu não sei se o Miguel já exerceu a função docente, Sim, já também. cheguei durante poucos pouco. meses. e tal. Agora já não dou. E temos essa percepção, que alguns sim, mas poucos. Poucos. Muito poucos. Que é 5%, Não, 10%. ali em minha casa e, portanto, no meu círculo que era dada a mesma importância e, portanto, havia a obrigatoriedade do estudo, dos concertos. No início, eu não gostava muito de ir aos concertos porque a minha mãe queria que nós levássemos uma roupa adequada. Ok? E, portanto, isso aí já nos atrapalhava um bocadinho, a mim e a Dá minha para irmã. brincar a roupa de ir à audição. não é? Pronto, já não podia levar os totós. Era esse o problema, ok. Tá bem. Era esse o problema. E, portanto, eu gostava de ouvir, mas não gostava era de ter que me vestir com aquela roupa, muito menos a minha irmã, não é? Mas pronto. E a minha mãe não. Portanto, havia aquela percepção muito da parte da minha mãe, não é? Dos concertos, das audições, de nos levar. Pronto. Onde o meu pai raramente participava, muito raramente. Ia assistir às nossas audições no Colégio Nossa Senhora da Paz, onde começámos a estudar com a Madre Cheguei lá a dar Aguiar. aulas. Chegou a dar aula? A sério, Joana? Estive lá Não pai, sei. 2 ou 3 anos, sim. 2 anos, se calhar. Não apanhaste uma aluna, isso era impossível. Não, mas cheguei a conhecer A Madre, sim. pois, ela acho tem que ela não estava a dar 111 aulas quando eu anos. fui Tem lá. 111 anos. É uma pessoa, ainda está... Ainda toca, não foi? Eu, Já- Foi o ano passado que eu dei uma entrevista qualquer com ela, na RTP. Ora bem, eu acho que isto tem sido quase todos os anos, mas quando ela fez os 100 anos, o professor Sandu organizou na ESAI não sei se é a Escola Superior de... Não é ESAI, eu às vezes não, na Escola Superior de Artes do Espetáculo e Ah, não és mãe? Na SMAI, exato, desculpem, na SMAI, organizou um concerto de homenagem a Irma Aguiar e eu toquei. E a minha irmã também. Agora não me perguntes qual era a peça. Foi uma peça a 4 mãos, que depois reproduzi com uma aluna de 8º grau. Mas, não, por acaso, lembrei-me disso quando vinha para cá. E outros alunos, outros ex-alunos da Irma Aguiar que se voluntariaram para, ele contactou-nos, e o professor Sandu também tocou. Eu também fui Agora, aluno dela.
Ele também foi Eu um acho que não. Não. Mas então organizou porque... Organizou porque estava absolutamente... Eu era assim para a minha irmã. Bem, pronto, olha, vamos lá e tal. Quando chegámos lá a ver os nossos professores do conservatório, o professor Francisco Melo, o professor Francisco Lapa, a Fernando Lapa, eu, isto aqui, isto Rosa, isto não era bem isto que a gente estava à espera. Pensava Nós que não isto era mais estudamos para isto. private. Isto não é... Porque isto de estudar, tocar para 10 ou tocar para 100 é exatamente a mesma coisa. O grau de exigência, de entrega, de satisfação, de prazer não é que temos, que queremos atingir, deve ser o mesmo. Portanto, e nem importa quem está a ouvir, não é? Exato, não interessa, sejam 10, sejam 100 ou 200. Se é o Papa, se é o Socolor. Eu acho que nós ficamos intimidados mais pela presença de professores que nós adorávamos e adoramos, não é? Eu já estou a falar no plural, em nome delas. Eu lembro-me quando estava no conservatório, ou seja, da segunda vez que eu estive, mais velho, com cerca de 19, 20 anos, em que eu lembro-me que fiz, eu não sei se já te contei essa, fizemos uma espécie de um recitalzito, eu e 2 colegas de canto, nos passos de conselho lá em Angra do Heroísmo. E eu lembro-me perfeitamente das minhas colegas nervosíssimas, que estava muita gente e que não sei o quê e blá blá, e eu com toda a confiança e tudo mais a dizer: bolas, eu espero bem é que isto fique cheio, senão eu não vou lá para fora cantar. Mas completamente... Perdi o meu tempo por causa dos shows. Eu tipicamente tenho mais essa... Ou seja, sim, sem sombra de dúvidas, temos de ter essa entrega total, não é? Mas tipicamente gosto de ter essa sensação de que, ok, andei a trabalhar, andei a estudar, andei a fazer isto tudo para esta plenitude de plateia aqui, para eu poder... mostrar o nosso trabalho, porque só assim é que lhe damos visibilidade, não é? Sim, sem dúvida. E agora com a Beyond Me Expression, então nós sentimos bastante essa necessidade de conseguir chegar às pessoas, senão não divulgamos. Claro. Compreendo perfeitamente. Pronto. Não sei se ainda queria... Não, porque eu posso continuar aqui a falar. Pois é isso. Eu acho que ainda só dava aqui mais um toque acerca da questão do ensino articulado e tudo mais. Sim. E dessa diferença entre o número de alunos que havia mais antigamente e agora. Eu lembro-me quando... Pronto, eu sendo de Angra do Heroísmo, no conservatório lá, também nos primeiros graus as turmas um bocadinho mais numerosas. E quando eu digo mais numerosas... Isso é normal. Já é pirâmide. Sim, mas estou a falar de 20 alunos, de 10 alunos. Mais coisa, menos coisa. Quando eu de repente começo a chegar ao 8º grau, aí sim, eu lembro-me, em acústica, naquele ano, eu fui o único aluno de acústica. E como o professor era o professor Antério Ávila, era o mesmo de composição, e as coisas que eu gosto mais em música é de compor. Então, nós demos a matéria em metade do tempo ou 2/3, e o resto do tempo, ele podia muito bem ter sido aquele professor típico que, agora já tens a matéria... toda, a gente vê-se lá em junho para o exame, mas não, basicamente eu tive aulas particulares de composição com ele a partir daí, portanto, incrível, não é? Portanto, é uma realidade completamente diferente. Mas eu, da experiência que tive na altura quando dei aulas, lá está, como eu disse, foram poucos meses, basicamente o meu objetivo, porque eram praticamente só cursos livres, o meu objetivo essencialmente, e eu dizia isso de uma forma muito clara aos alunos, era... muito certamente não vais seguir música, já me disseste, e eu imagino que seja o caso. Portanto, eu não te vou estar aqui a massacrar, a não ser que realmente eu repare que tu gostas e tens aptidão para saber um bocadinho mais de formação musical. Se for o caso, estás tramada comigo. Havia lá uma aluna em particular que ela gostava muito de formação musical, e eu, sempre que podia, olha, que acorde é este? Tu aprendeste isto, de certeza, isto é uma sexta aumentada, não sei o quê, pronto. Eu mandava rasteiras. Mas, de resto, o objetivo era gostares de música, aprenderes o suficiente de música e falarmos acerca de música para que tu, ao saíres daqui, da mesma maneira que tu aprendes ao ir a um nutricionista ou qualquer coisa, a diferença entre um bom hambúrguer artesanal e McDonald's, eu quero que tu consigas distinguir entre os chamados grandes compositores, seja Mozart, seja Beethoven, seja Bach, seja o que for, e
Justin Bieber ou outro qualquer. Usa esse nome meramente por acaso, mas pronto. Portanto, distinguir. Queres comer McDonald's consciente do que estás a comer? Desde que tenhas consciência, por mim tudo bem. Portanto, vai ouvir Justin Bieber ou o que for. Agora, que tenhas essa consciência. Basicamente era esse o meu objetivo. Agora, o que eu gostava de perceber da sua parte é, hoje em dia, se é realmente uma conquista absoluta, plena, termos esse ensino articulado, termos essas coisas todas, e é realmente benéfico, ou se o facto de nós ficarmos aqui neste limbo em que temos ali 2 ou 3 alunos que realmente querem seguir música, claramente têm essa ambição, e depois temos ali não sei quantos que basicamente estão a atrasá-los, de certa forma, e numa brincadeira no mau sentido, não é? Se é verdadeiramente benéfico, se valia a pena termos aqui 2 sistemas diferentes em que, ok, queres seguir música, então tens aqui disciplinas a sério. Não queres seguir música, tens aqui estas coisas alternativas. Miguel, é assim, eu não sou, penso eu, a pessoa ideal para lhe responder, porque isso exigia um estudo a nível nacional e uma reflexão profunda sobre o ensino artístico no nosso país. E também um estudo comparativo, que eu acho muito importante. Nós compararmos com outros sistemas, com outros países, com outros modelos, para tentar chegar sempre a um modelo mais aperfeiçoado. O que eu notei e noto é que o ensino articulado veio permitir o acesso, isso é importante. Eu acho que esta democratização do acesso é importante. Claro que é, porque senão poucos alunos teriam conhecimento e poucos alunos teriam acesso. Depois, para um conhecimento ou para uma profissionalização, os alunos têm sempre a hipótese do ensino integrado. E no ensino integrado, e depois de seguir os seus estudos através do ensino superior, ou ASMAI, ou outro, e por aí adiante, não é? Portanto, há sempre essa possibilidade. Que haverá sempre um núcleo de dotados e de alunos que aproveitam esses dons e cujas famílias têm também a capacidade, a força, o interesse para suportar esse dom. E quando eu digo suportar, eu não falo apenas no aspecto económico, falo no aspecto, sobretudo, do empenho, do estudo, de se dirigirem aos ensaios, às audições, às aulas, porque é uma sobrecarga em termos curriculares superior. Haverá sempre esse infelizmente, porque é daí que vão nascer os nossos futuros músicos em Portugal, eu acho. Pois. Eu acho. Se compararmos, por exemplo, com outras atividades do âmbito desportivo, o número de horas que e são opções, claramente opções, não é? Opções da família, opções muitas vezes dos estudantes, não é? Que não são contrariadas pela família ou por diversos motivos, por diversas razões, que também outros optam pela conciliação e depois há uma sobrecarga tal que não se consegue dar resposta a tudo, outros dão resposta a tudo. Outros, estou a falar de alunos, não é? Outros alunos, quanto mais preenchido tem o seu horário além portanto, do currículo geral, com outras atividades de enriquecimento, seja música, seja desporto ou teatro, melhores são os resultados. Não é pelo facto de se reduzir a carga horária que o aluno se torna não terá melhores resultados. Portanto, isto varia realmente muito. É difícil, Joana. Eu posso dizer que convivo com todos estes casos. Com todos estes casos. E que, neste momento, acho que o ensino articulado deve continuar, o ensino integrado deve continuar, mas, sobretudo, deve haver aquilo que é difícil verbalizar, que é a consciencialização dos educadores
isto é, em primeiro lugar da família, para a importância dos métodos, do estudo, da prática, estamos a falar da parte musical, não é? E da conciliação com os estudos gerais. Portanto, se não houver esse trabalho da parte da família, Sim, não adianta. impossível. Pois. O aluno não Sim, consegue. essa coisa que estava a dizer do pai obrigar 30 minutos, nós atualmente, eu aconteceu várias vezes, já alunos, sei lá, 3º, 4º grau, Eu já não dizer, é olha, preciso. tu tens que estudar no mínimo Pois, 30 pois, minutos. pois. E 30 minutos já era muito, Pois. já não podia ser. Tem de haver esse apoio, esse suporte, essa motivação. Se ela não vem, porque na maior parte das vezes não vem, porque as solicitações, como sabem, atualmente são de tal ordem, variadas, rápidas, fáceis e aliciantes, que aquilo que dá mais trabalho, mais cujo resultado não é imediato, cujo resultado leva horas, dias, anos, não é? Até se apresentar, não interessa. É a história do fast food e do hambúrguerzinho bem confeccionado. E não é complicadíssimo para uma criança, então, que não tem a experiência de vida, não é? Ter essa visão de que, claramente, eu vou investir nisto e daqui a 10 anos eu vou ser um pianista. É por isso que eu não me lembro o que é que queria ser quando era criança. Sim. Tem de haver essa ajuda, essa orientação de... Claro, sim. Ok. Pronto, vamos passar à frente, porque senão não vamos conseguir falar sobre a sua sempre. vida. Portanto, então, estudou no Colégio da Paz até ao básico. Até pouco, porque eu só fui... portanto, eu estive em casa, os meus pais tinham uma senhora, uma empregada interna, e tiveram sempre, até à sua partida, que tomou conta de nós. Portanto, eles eram profissionalmente muito ocupados, claro. E, portanto, que se ocupou de nós e das nossas vidas, e leva e traz, e almoços, e dessas coisas todas. Pronto. Portanto, nós começámos no Colégio da Paz, eu com 4 ou 5 anos, 4, porque eu faço anos em dezembro, é por isso, portanto, dia 30 de dezembro, com 4, depois estive lá o primeiro ano, depois vim, eu penso que está aí, 2º, 3º e 4º ano, para a escola que ficava do outro lado do prédio, na Avenida Frei Magalhães, onde os meus pais residiam. A minha professora do primeiro ciclo morava no 9º andar, Dona Fernanda. Ok. E, portanto, era só atravessar, o que era muito mais prático, muito mais fácil para a nossa ama, não é? Muito mais fácil. Depois dali, terminou o 4º, fui para Augusto Gil, chamava, na altura era o ciclo, portanto, 5º e 6º ano. Depois fui para a Aurélia de Sousa, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. E depois, como não tinha a área de Humanidades no 12º ano, que eu já tinha a tal pirâmide, não é? Funilado, fui para o Alexandre Herculano só fazer o 12º ano. E como é que chegou aí? Como? Como é que chegou a essa como é que conclusão? Como é que das decidiu que era humanidades? humanidades? Tem Tem alguma coisa a ver com o avô? Ui. Ora bem. Sim, porque temos um avô que era poeta, não é? Pois, é assim. Então, eu não tive a felicidade de conhecer os meus avós paternos, que já tinham falecido, portanto, quando eu e a minha irmã nascemos. Portanto, não tive essa felicidade. Mas tive a felicidade de conhecer o meu avô paterno até aos 7 anos. Materno, só a parte materna. Sendo que, conforme eu já referi, eles estavam os dois, os avós maternos, ligados ao ensino, eram os dois professores primários, começaram a ser professores primários, e depois na escola do magistério, portanto, que ensinava futuros professores primários, de Vila Real. Pronto, que era onde residiam, onde eu ia passar férias, 3 meses ali na casa, no baloiço. Eu estou sempre a pensar na brincadeira. No baloiço que o meu avô fez um para mim e para a minha irmã. Nunca mais se esqueço de maravilha, assim, pendurados, assim, parecia como estamos aqui pendurados, as cordinhas e tal. Fantástico. Ora, eu não tive conhecimento, até aos 7 anos, desta veia, obviamente, do meu avô. Não sabia, não conhecia a poesia do meu avô, nunca não sabia, não é? Pronto, claro que estava lá
estavam lá os antecedentes, não é? A minha avó, lembro-me que quando o meu avô faleceu, veio viver connosco para o Porto, e tanto quando eu ia passar as férias com eles, ou quando eles vinham temporadas cá para o Porto, passar temporadas na nossa casa, a minha avó tinha uns livros, eu tenho esses livros fantásticos, muito antigos, para mim aquilo era muito antigo, aquele cheirinho do papel era encantador, mas a minha avó não usava os livros, a minha avó contava-me as histórias inventadas todos os dias, uma diferente, mas isso sempre que vinha, desde pequenita, mas até aos 12 ou 13 anos, sentava-se na pontinha da cama e inventava a história, com princípio, meio e fim, sempre diferente, todos os dias uma história diferente, todos os dias. Eu sei, lembro-me perfeitamente na prateleira estarem esses livros, O Mundo das Crianças e outros livros antigos que ela tinha, não é? E a História de Portugal, assim uns livros que já não os nossos já eram mais modernos, não é? Pronto, adorava aqueles livros, exatamente pela textura, como eu disse, pelo tom amarelado das páginas e mesmo pela parte visual. E pela letra, assim, um bocado... Eu fui sempre muito fascinada pela questão das histórias, de inventar as histórias, de inventar músicas para as histórias, a questão da composição também, a minha homenagem a todos os meus professores de música, sobretudo, eu nem queria dizer sobretudo, mas são todos, são os que estão, mas os professores, Francisco Melo, que nos puxou, que era o nosso vizinho de segundo andar, nós estávamos no terceiro, que nos puxou para o conservatório, foi ele. O que é que estas meninas estão aqui a fazer? Ele ouvia-nos, foi falar com os nossos pais, a este nível. Então, e não estão no conservatório, porquê? Vamos para o conservatório. Há professores que nos marcam para toda a vida, e os meus professores do conservatório marcaram-me para toda a vida. Eu não posso dizer não a este ou aquele. Em particular, este foi o primeiro, composição, professor Fernando Lapa, fantástico também. E o professor Anacleto, de História da Música. O professor Fernando Lapa, eu estive 2 anos com ele. No 3º ano não, havia outros professores, excelentes também, mas como não tinha horário para ele, nós tínhamos que conjugar o horário com os horários não eram feitos, como no articulado, não é? Era o que calhava. Nós tínhamos que no liceu, pronto, ou na escola secundária, fiquei ali 1 ano paradinha para depois fazer o 3º ano de composição com ele, com o professor Fernando Lapa. Eu também, pronto, eu gostava imenso. Eu lembro-me ainda perfeitamente da primeira música que compus e da letra. Escreveu a letra também? Sim, mas não vou cantar. Ok. Ter trazido que o Miguel cantava. Está bem. Depois mando ao Miguel. Se bem que eu realmente, como cantor lírico, mantenho a tradição de a minha leitura à primeira vista não ser... Não é muito boa. Então, sim, já mas... somos 2. Não te preocupes, já somos 2. E há coisas que são interessantes e que nos ficam assim na memória, porque felizmente eu acho que todos nós, eu costumo dizer que tenho uma memória seletiva, mas acho que todos nós temos uma memória seletiva, não é? Então, o meu pai lia diariamente o jornal, era esse o hábito, não é? O jornal na saleta, à mesa, e portanto sempre que aparecia qualquer palavra que falávamos ou que eu lia, mas eu estou a falar disto desde o quê? 6, 7, 8 anos, não é? Desde que comecei a ler e a escrever. Porque eu primeiro comecei a tocar piano, não é? Foi com 4. Pronto. E eu era assim, mas que palavra é esta? E o meu pai era assim, não sabes? Só me fazia isto. Apontava, eu já sabia, ia buscar a cadeira, punha-me em cima da cadeira, ia buscar o dicionário do meu avô, o dicionário da Porta Editora, ia lá procurar e tal, e depois fazia a coleção das palavras. Eu fazia uma coleção. Portanto, é um hábito que eu tenho, que é, não sei, agora vamos ao telemóvel, não é? Vamos ao primeiro, vamos ao Google, vamos a qualquer sítio. É isso, pronto. Okay. Depois, a leitura em nossa casa, enquanto hoje em dia há uma oferta maravilhosa, aliás, neste momento temos a Feira do Livro de Correr, mesmo aqui à beira, há uma oferta variadíssima e fantástica. Quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, não. Mas a minha mãe tinha
os clássicos. Então, o que é que nós líamos aos 11 anos? Líamos Camilo, Essa de Queiroz, Júlio Diniz, Adelino Ribeiro. Era o que nós líamos. Parece-me bem. Parece-me bem também. Ok. Parece-me Isso é que bem. foi para a humanidade. Isso já começou. E, portanto, esse hábito não quer dizer que depois também não estivesse lá em casa a coleção da Patrícia toda, ou a Carlota, ou não sei o quê, e que eu voltava A a Mafalda. ler. A Mafalda essa é de peito, é de coração, ainda hoje leio. Também gosto muito da Então, Mafalda. sou Também um bocado cheguei viciada. a ler aquela... O álbum, toda a Mafalda. também eu. Sim. E Calvin e Hobbes. O Calvin and Hobbes também. Eu- Nem tanto, mas a Mafalda toda. O problema é que eu não percebia as piadas políticas. Claro, Então pois. tinha que pedir ao meu pai, tínhamos Traduzir. grandes discussões políticas, vá, por assim dizer, grandes, assim, às vezes pela noite mesmo, porque parece que quando eu era pequenita eu tinha uma figura de eleição da política nacional, que era o Dr. Álvaro Cunhal, gostava muito dele. E porquê eu gostava muito dele? Porque tinha assim umas sobrancelhas proeminentes parecidas com as do meu avô materno. E, portanto, ouvia os seus discursos e punha-me na mesa da sala de jantar ao domingo, que nós, ao domingo era na sala de jantar que almoçávamos, e punha-me lá a fazer os discursos. Pronto. Agora, Então falhou ali uma carreira política. Foi assim ao lado. mas, Joana, estás a falar, não política, mas uma carreira no direito. Mas certo, porquê certo, que eu certo. optei por humanidades? Agora sim, para responder concretamente à pergunta. Nós, salvo erro, no 9º ano já tínhamos de decidir se íamos, não era no 10º, era no 9º, se íamos para humanidades ou para saúde, acho que era saúde na altura. E eu fiquei assim, então, a minha irmã tinha ido para a saúde, eu vou para humanidades. Eu não tinha problemas com matemática. Eu tinha boas notas a tudo, mas não era aluna de 5 a tudo, nem pensar, não é? A minha grande paixão era efetivamente o português. Eu sou de português e inglês, mas a minha paixão é o português. Eu até perguntei a 2 amigas minhas, eu desde o 2º ano queria ser professora de português de inglês. E eu também queria ser professora de inglês. Eu, não. De português. Foi sempre português. Portanto, depois, mais tarde, quando tive mesmo de optar no 12º ano pelas 3 disciplinas, não é? Que eram 3 disciplinas que tínhamos de escolher, lá fui para português, francês superior, inglês superior, muito bem. Mais acústica, composição, história da música, formação musical e piano. Não é? Era o dobro, eu tinha triplo, quase o triplo das disciplinas. Os meus colegas tinham as tardes livres, eu no conservatório. Tinham um dia livre, eu no conservatório. Ou a estudar piano, ou para a escola, ou para o conservatório. Estávamos nisto. E nos transportes para trás e para a frente. Depois, aí sim, a questão do direito. Quando foi do 12º ano para ir ou para direito, ou lá vou eu outra vez para a beira do meu pai, na sala de jantar, não sei muito bem o que é. E o meu pai, felizmente, deu um conselho que eu acho que todos nós damos. Olha, vai para aquilo que gostares mais, porque na altura nós podíamos ir, e eu também tinha média, para ir para aquilo que eu gostasse mais. Vem a minha mãe, minha filha, não vais para direito. Não vais para direito. Vai para, queres ser professora? Vai para português. Foi a minha mãe. Ela própria me disse para mim, porque eu sabia que ela teria gostado de ser professora conforme os pais eram. Ou tinham sido, não é? Mas a vida levou-a para ali, pronto, para direito. Mas ela também estava a recomendar sair da ideia do direito por ser uma carreira complicada. Talvez. E ainda por cima na altura para uma mulher. Tem toda a razão, Miguel. Tem toda a razão, porque eu assisti muitas vezes a diálogos entre os meus pais, inclusivamente à hora das refeições, em que o meu pai ajudava a minha mãe em muitas coisas, porque o volume de trabalho naquela altura, naqueles anos, no início dos anos 90, era tremendo. Era tremendo. E realmente para uma mulher, embora eu... Enfim, as capacidades são iguais para mim, não há diferença, mas ela já estava, como eu disse há pouco, muito cansada. Tanto é que ela aposentou-se com 55 anos. Ui.
É verdade. Aposentou-se com 55 anos. Drasticamente diferente do seu pai. Drasticamente diferente do meu pai. Talvez porque o meu pai faria aquilo que gostava. Pois. Não? Pois. Digo eu, não é? Pois nós, sinceramente, o que vamos dizendo um ao outro, quer dizer, eu não sei daqui a 10 anos o que é que eu digo. De repente eu digo, não, daqui a 1 ou 2 anos já que me quero reformar, que eu não quero saber mais disto. Mas a nossa visão neste momento é basicamente, agora sendo um bocadinho poético, viver até morrer. Sim. No sentido de nós estarmos a trabalhar em coisas que gostamos e por aí fora. Trabalhar até morrer. Não, eu agora quis ser mais poético ainda. Viver até morrer. No sentido em que o trabalho que fazemos faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano, faz parte daquilo que queremos fazer. Sim. O acordar e respirar e fazer aquelas coisas, não é? E, portanto, a ideia de nos reformarmos e não sei o quê... está distante, não é? Eu também. O meu pai dizia-me algumas vezes que o trabalho dá saúde, o trabalho dá vida, eu estou de acordo com isso. Mas é preciso estar numa coisa que se goste, lá está. E que não saia do couro... Há outras perspectivas, Joana. O ideal é, efetivamente, a pessoa... Eu dei e dou esse conselho aos meus filhos, é gostar daquilo que se faz. Mas também... volto a referir do meu pai, eu ouvi outra expressão que também fixei, que nós adaptamos-nos a tudo. E se calhar há pessoas que se adaptam com mais facilidade e outras com menos facilidade. Não, e se calhar também tem a ver com essa facilidade de adaptação que faz com que as pessoas permaneçam mais tempo ou menos tempo naquilo que não apreciam tanto, não é? Não sei, também é um bocado filosófico, se calhar. Também às vezes tem que ver com capacidade financeira para, eventualmente, a coisa que gostam não dá tanto dinheiro e ter possibilidades ou não para o fazer, não é? Certo. Em cima disso, depois também o seu quê de coragem e por aí fora. Da personalidade, eu acho que sim, no que tem a nosso ver. caso, com a Biomni Expression, claramente houve aqui uma mistura de várias coisas. Eu acho que há vários colegas nossos que não teriam a coragem rede. Que vocês tiveram, claro. Sim, mas eu acho que há de haver um tanto de coragem, tudo bem, e isso várias vezes comentaram. Acho que até contigo ainda mais, que eu acho que tu, como saíste de professora e professora durante alguns anos ainda, acho que os teus colegas foi assim um bocadinho mais dramático. Peço desculpa, eu não fui dramática. Eu disse-lhe logo. Não, mas eu acho que alguns viram. Alguns talvez, mas eu disse logo à Joana, já. Sim, não sim. é? Eu sou entusiasta sempre da novidade e dessa... Não era assim, mas também me fui modificando, acho, um pouco com os anos, de lançar-se. Perdido por 100, perdido por 1000. Alguma espontaneidade. Para mim é assim. Também. Sim. Pois. Daí que eu, por exemplo, a Joana falou em relação ao meu avô, o conhecimento, eu tomei conhecimento da poesia do meu avô, obviamente através da minha mãe. Portanto, eu tenho estes livros que trouxe alguns exemplares de Britiande, portanto, da casa de família que está lá, o que temos lá, e a minha irmã, trouxe estes livros e eu ofereço-os com muito gosto, e a Biomni Expression em particular, em primeiro lugar a vocês, mas vocês são a Biomni Expression, por isso, para o vosso espólio, porque não faz parte... fazer qualquer coisa com ele. Não faz parte, este não é o único, ele publicou mais, mas eu não trouxe mais. Porque a minha mãe me chamou a atenção e me leu um livro, um poema, que eu peço imensa desculpa, mas não faz parte desse livro, eu não tinha outro exemplar para vos fazer chegar às mãos. Um poema intitulado Nianara, e a minha mãe, acho que foi assim que me começou a introduzir, não é? A mostrar-nos. Ora, esse poema faz parte de um outro livro, tem a parte final do nome da minha avó, Antónia Serafina de Oliveira, Nianara. Portanto, é um poema dedicado à minha avó. E é muito bonito. É muito bonito. Este livro vai fazer 100 anos
em maio, tem a data na última página, em maio de 2027. Nós estamos, parece que falta muito, mas não falta. Não. Vai ser um livro centenário. Está mesmo na última página. E acreditas que lembrei-me hoje, estava no escritório assim, olha, vou-lhes oferecer e vou pôr aqui uma dedicatória para eles. Essa é outra das características que eu herdei da minha mãe, é oferecer livros com dedicatórias, escrever nas fotografias. Sim, isso nós também fazemos. Escrever as datas e os locais nas fotografias também. Eu acho que essa parte poética, literária, e de memória, herdei da minha mãe. Não é? Do meu pai é uma parte mais pragmática, mais prática, e quando eu ia dizer calculista, não no sentido calculista, mas por exemplo, a minha irmã está na área de matemática, não é? Portanto, claramente de onde veio foi dali, foi da parte para trás, mas eu gosto muito de matemática. E às vezes já tenho recebido algumas chamadas de atenção em como sou demasiado pragmática. Quer dizer, que era expectável que eu fosse mais, não sei, não é desenvolvida, mas mais filosófica, talvez, não sei. Um pensamento mais folgado. Talvez, mas muitas vezes não sou. Sou objetiva, direta e o que choca um metódica. Pouco. Sim, isso sem dúvida. Perfeccionista e que choca um bocadinho com esta área. Ok. Eu acho que também tem o seu quê dizer. Acho que, apesar de tendencialmente ser metódico, gostar de método, eu acho que muitas vezes acabo por desrespeitar totalmente esse método depois. Mas é recorrente eu em pequeninas coisas do cotidiano, sei lá, lavar a louça, qual é o método agora para eu lavar a louça de uma forma eficiente ou qualquer coisa. Há coisinhas às vezes, sim, mas às vezes há assim, as coisas mais pequeninas, mais estúpidas. Compreendo. Eu sou capaz mas de eu não sou começar a pensar. Aquilo que chamam picuinhas. Sim. Eu não sou picuinhas, mas efetivamente, quando nós temos muitas coisas para gerir, diferentes, Sim, não é? Nós temos de ser metódicos. Claro. Sim. E, por exemplo, o estudo da música exige-nos cada um de nós quase vai desenvolver o seu método pessoal. Sem dúvida. Por muito que nós tentemos transmitir a um aluno, olha, deves fazer assim e tal, mas depois cada peça, cada passagem, cada melodia, às vezes, cada linha melódica vai exigir um trabalho diferente ao seguinte. Sim. E isto... daí o valor também de fazer masterclasses, etc, em que isso é, são tudo sugestões, claro. não é? São pequenas peças tipo Lego, exato. Não é? Que tem esta, aquela, e depois o aluno tem que ter a inteligência, a capacidade de chegar a casa e dizer... É preciso o professor incutir isso, não é? E deixar Sim. que ele pense por si. Há várias pessoas que dizem, é assim, faz assim. Isso não cria independência. Também tem a ver com a idade, não é? Sim. Joana, à medida que eles vão... Mas mesmo em pequeninos, dar-lhes alguma liberdade, eu acho que é bom. Sim. E tentar puxar pela cabeça deles, não é? Daí que a questão fazer do mais perguntas do que dar respostas, não é? Exato. Do improviso que nós começamos por falar, não é? Há pessoas que têm melhor capacidade de improviso, outras... Eu acho muito importante, se é possível, parece quase uma contradição, desenvolver o improviso, não é? Desenvolver o improviso nos alunos. E há métodos para isso, não é? Mesmo, por exemplo, os meus gostos, como tu há bocadinho falaste, que eu escrevi, os meus gostos literários e musicais, eu disse assim, bem, eu vou restringir isto a 4, ou 3, ou 4. Eu acho que revelam um pouco daquilo que eu sou, e de não ser uma pessoa... puramente humanista. Eu não sou uma pessoa das humanidades, eu não sou uma pessoa pura das humanidades, porque eu tenho muitos e diversificados interesses, o que às vezes também é o que eu digo, é muita coisa para gerir. Sim. Não é? Um bocado angustiante. Às vezes é um bocado angustiante querer saber um pouco de tudo e depois não teres tempo para quase nada.
Eu claramente sou filho do meu pai, em que é saber um pouco de tudo, sim. Às vezes interesso-me por trivia absoluta, mas saber um bocadinho de física e de química e não sei o quê, e depois conseguir misturar aquilo. Eu acho que aquilo que aprendi bastante com o meu pai foi as ferramentas para misturar esses conhecimentos, essas áreas diferentes, e de repente conseguir brotar algo um bocadinho diferente, algo novo. Acho que é mais por aí. Sim, e já não sei Gosto quem é muito que mais dizia, se era o Einstein, que a inteligência é a imaginação, não é saber propriamente coisas, não é? Para é isso temos reprodução, os claro. livros, Claro, agora claro. temos o chat GPT que nos dá as respostas logo. Sim. Não é, não é E que isso, dá não é? muito jeito. E que dá muito jeito. É uma ferramenta absolutamente incrível. Mas, Ajuda. como todas, é preciso saber usar. Quer dizer, um martelo dá muito jeito, mas também dá para partir um dedo. Exatamente. Portanto, é preciso saber usar, com consciência, claro. É preciso saber usar e é preciso nós, professores, temos este peso nas costas, saber indicar aos alunos como a utilizar, saber reconhecer e saber seduzi-los para utilizar essa prática em proveito próprio. Não em proveito próprio neste sentido. Aproveitar para, a partir dali, construir conhecimento. A partir. Não é fazer uma reprodução. Certo. Sim, quase- não é copy-paste. Não é copy-paste. Isto já é um problema muito antigo, porque mesmo, por exemplo, há bocadinho quando falámos na tese de mestrado, a palavra central ou o problema central foi desconstruir a mimesis entre a música e a poesia. Portanto, como se fosse possível, não é? Provar que é impossível a música reproduzir a música. Não é? Pronto, no fundo, acabamos por estar no mesmo contexto, não é? O contexto da cópia, da reprodução, não é isso que se pretende, não é? O que se pretende é a compreensão, é a interpretação, é a construção do conhecimento, não é? Mas o facilitismo leva-nos para outro lado, não é? Certo. Vamos a isso, ou ainda querias Queria passar por mais alguns? passar aqui por exemplo, o coral infantil do Ré Mi, que começou como elemento do coro, depois como solista e depois a acompanhar ao piano. Sim, ao órgão, na altura, ao órgão. Ok. E depois a dirigir. Sim. Como é que isto aconteceu? Isto foi com que idades? Portanto, 7, comecei a cantar 7, 8 anos. 7, 8 anos, portanto, foi nos Missionários Redentoristas do Porto, na Rua da Firmeza, com quem tenho uma ligação afetiva muitíssimo grande e uma gratidão muitíssimo grande também. Eu gostava muito de cantar, mas também nunca falei em ser cantora, aquela coisa de que quer ser quando quer fazer ser grande. Não, acho que nunca disse que queria ser cantora. E a minha mãe disse, mais uma vez, pronto, então, olha, queres entrar no coral infantil? E havia o coral Justiça e Paz, era o coral dos adultos, dirigido pelo Sr. Padre Quinteiro, que ainda é vivo e que eu muito admiro. E na altura, portanto, eu entrei, pronto. Muito bem. Houve um dia, um sábado, os ensaios eram um sábado, que faltou a solista. Faltou a solista e não sei porquê, o maestro disse-me, olha, queres tentar tu? E foi assim. Pronto. Só que depois, quando veio a solista, ele já não queria a solista. E mandou-me cantar a mim. E passamos a alternar. Pronto. Aí nasceu a diva. Portanto, assim, a relação com os microfones foi logo... foi logo bastante cedo, não é? Portanto, nós tínhamos os ensaios, depois cantava na missa das 10, na missa das crianças, e depois ia para a catequese, e pronto, e foi assim. Depois, como é que... Passou a dirigir? Muito fácil, porque não me lembro porque é que na altura o maestro se ausentou, portanto pediram-me para dirigir e eu fiquei a dirigir. Então umas vezes dirigia eu e tocava a minha irmã, outras vezes a minha irmã tocava, minha irmã dirigia, sim, tal, e tocava eu, outras vezes era o Padre Quinteiro que dirigia e tocava eu.
portanto, aquilo era um palco semanal, não é? Ok. Eu cantava ou tocava, ou cantava ou tocava. Portanto, era à medida das necessidades. Ok. E, portanto, foi assim. E até que idade, mais ou menos? Até aos 19. Ok. Até aos 19. Eu depois não acabei por deixar, porque a faculdade, o piano, as disciplinas todas anexas por fazer. Pronto, muita não, eu deixei inclusivamente do quarto para o quinto ano os cadeirões por fazer, para ter mais tempo para estudar piano, porque eu não conseguia vir para o Campo Alegre, ir para a Avenida, depois ir, não sei o que, não conseguia, estava complicado. E depois fiz em setembro, passei as férias a estudar e fiz os dois cadeirões em setembro. Ok. Mas fiz. Muita dedicação, realmente. Pois, claro. Também com esses pais. E ajuda, pronto. Pois. Que uma amiga deu-me as sebentas, olha, tens aqui, são estas as obras, toca a ler as obras, pronto. Agora desenrasca-te. Eu quando fui para a universidade, ainda imaginava tirar não sei quantos cursos de direção de orquestra, de direção coral, de composição, de canto, de guitarra. Tinha assim toda uma panóplia de licenciaturas e depois mestrados e depois doutoramento. Tinha aquilo tudo pensado. Ainda estavas lá agora. Depois, entretanto, entrei, tive a experiência da universidade, do que era estudar e fazer aquelas coisas todas, não sei o quê, e percebi, isto não é isto para que mim. eu faço. Isto não me interessa mesmo a carreira académica, não é aqui o meu mundo, é a prática, eu tenho de sair daqui o mais rápido possível, antes que eu dei em 2 anos. E assim foi. Pronto, os Pronto. percursos. Depois, durante 31 anos, deu aulas no Conservatório Regional de Gaia, certo? Certo. E como é que foi a experiência? Eu adorei. Eu estive... Foi para lá com que idade? 19 anos, 20. 19? Ok. Porque eu vim fazer o exame ao Conservatório Regional de Gaia, porque eu fui a última aluna a fazer exame, simultaneamente sendo aluna, eu não podia estar em duas instituições públicas superiores ao mesmo tempo. Não podia. Por isso tive de vir fazer exame ao Conservatório Regional de Gaia, que era particular. Portanto, eu fui a última aluna a fazer... A última aluna do Conservatório do Porto, com o curso superior de piano. Não sei se me faço entender, porque eu já estava no 3º ano da faculdade. E, portanto, nós tínhamos os 3 anos do curso superior e depois podíamos repetir o 3º ano 2 vezes, não é? Claro que toda a gente repetia. E pessoas que andaram lá para aí 10 ou 11 anos, não é? Eu conheço. E, portanto, cheguei àquele ano, eu estava no 3º ano da faculdade e, portanto, era proibido andar em 2 cursos superiores ao mesmo tempo. Portanto, eu tive de ir, foi nessa altura, não é? A minha irmã ainda fez, no ano anterior. E eu fui fazer ao Conservatório Regional de Gaia. E o professor, na altura, o professor Mário Mateus também estava no júri, vocês sabem, eram pai 9 elementos, acho eu. 9 elementos? Eram 9 elementos. E o professor Mário Mateus convidou-me para ficar. E eu fiquei toda contente, mas ao mesmo tempo, como é que isto se começa? E agora? E tal. Portanto, foi muito tempo. Tive alunos... Muitos alunos, eu fui sempre em articulação, porque, portanto, eu comecei a dar aulas no conservatório antes de começar a trabalhar no ensino público, não é? Eu ainda era estudante na faculdade, e, portanto, depois foi em articulação, ensino público ou ensino privado, não é? Só podia ser assim. Na altura eram 10 horas, o máximo que podíamos acumular, e eu fazia o sábado inteiro. E depois passou para 6, que acho que ainda são as atuais 6 horas São de... 33 horas. Hã? 33. Semanais? Acho que sim. 33 horas, não é? Eu não sei, porque assim, eu era a única, e fui durante este tempo, a única professora do grupo de piano convidada como acumulação. Portanto, vocês estavam todas a tempo inteiro. O que eu fiz foi dar aulas noutras escolas também e depois podia acumular. Pronto. Sim, Pronto. eu lembro-me que o horário completo eram 22, não era? Sim. Depois podia-se, acho eu, acumular até 33. Não tenho a certeza. Não tenho também. Também não Pronto, tenho não a certeza. interessa. Eu sei que nós temos a componente letiva e não letiva. Sim.
Portanto, no cômputo geral são 35 e depois só poderíamos acumular até 6. Ok. Não é? Até 35, 38, bem, não sei. Também não. Eu ponho um olhar, ainda hoje Pronto, me não deram... interessa também. Olha, é assim, são muitos anos. São poucos... Tu tens quê? 31? 30? Estou a brincar. Tantos anos de vida. Um bocadinho mais. Eu sei, pronto. Mas só um pouquinho. 38. 38, que bom. Pronto, foram anos excelentes. Eu aprendi muito, gostei muito. Os alunos são... Cada aluno, este ensino individual, o ensino individualizado, é muito diferente de estar a trabalhar com turmas. Pronto, é muito diferente. Pensar num programa para cada aluno, ajudá-los a descobrir, envolvê-los. Depois, há bocadinho o Miguel, como é normal, a melhor maneira para mim de ensinar música é necessariamente utilizando uma linguagem metafórica. Envolva hambúrgueres ou não, mas tem de ser, porque a música é indizível, não é? E, portanto, nós não conseguimos, é muito difícil, não é? Portanto, arranjar plataformas, imagens, metáforas para lhes explicar o sentido ou os ajudar a descobrir o sentido da música é muito bom. Depois tem a parte, como eu expliquei há pouco, há os alunos e famílias que investem, há famílias e alunos que passam e saem. Porque não é bem aquilo, não é? Porque não era, porque não contavam, porque pensavam que era um hobby. Pronto, eu nunca encarei, nem nunca ensinei no sentido de um hobby, tal e qual como vos disse também, quando estudei, para mim era uma disciplina como as outras, tem que ser encarada com a mesma seriedade e com a mesma vontade. Frustrante. Eu senti como frustrante várias vezes. Acredito. Quando... Sabes porquê? Porque tinhas muitos alunos. Pois. E eu tive a felicidade, desculpem, mas é verdade, de ao ter menos, claro que, pronto, o frustrante, não. O frustrante seria para mim ter tido um bom aluno, um aluno excepcional, que não tivesse seguido música. Isso também isso para mim é que é frustrante. Tenho pena, aquele, não vou dizer qual é o nome, e aquela, tenho pena, mas tenho alunos que continuam já há anos, que já entraram, já saíram. Raríssimos são os alunos que chegam ao 8º grau. Raríssimos. Sim. Sabes? Raríssimos são aqueles que continuam, não é? Que prosseguem os seus estudos mas são mesmo raros. Eu acho que é uma pena serem tão poucos. Havendo esta afluência agora tão grande, devia haver um maior volume de alunos, mas continuo a achar que são poucos. Daí o meu comentário. Eu sei, eu continuo a achar que são poucos. Continuo também. Mas são porque há e porque preferem outras opções, e há pouco também não falámos, porque o mercado de trabalho em Portugal se calhar não é aliciante. Eu estou a ser simpática. Sim, mas eu aí acho que novamente é uma mistura de coisas, porque quer dizer, eu há bocado contra-argumentou da melhor maneira possível e que eu gostei e gosto muito, que é eu preciso de mais dados para poder falar acerca disso com a propriedade. Sim. E agora eu vou voltar a falar sem ter esses dados e muito a partir das conversas que eu tive com os meus colegas de canto e por aí fora, nos vários projetos que fui fazendo. Mas parece-me que era necessário, primeiro, a forma como é ensinada a música, principalmente nos cursos superiores, também preparar um bocadinho mais os músicos para criar essas carreiras, gerir essas carreiras, saber vender este produto, não é? Que é o cantor, que é o instrumentista, não é? Fazer audições, o que seja, não é? Quer dizer, dão-nos as competências e que mesmo assim são as suficientes, as básicas, de sabes mais ou menos cantar, sabes mais ou menos fazer isto, mas a partir daqui é que tu vais começar a aprender, não é? Depois disso. Sair dali e vai para a selva, vai. Exato, estás a tirar aos leões, mas quer dizer, faz um bocado de parte, é assim.
E eu acho que nós também sentimos um bocado, quando falámos com alguns dos nossos colegas, ao pensarmos nisto da Beyond the Expression, foi também muitos deles ficarem confusos, mas o que é que vocês vão fazer? Com quem é que vão falar? Como é que constroem esta identidade? Começar do zero. Quer dizer, constituir uma empresa, Sim. por aí fora, quer dizer, é uma imensidão de coisas em que nós nos atiramos àquilo a dizer, é por aqui abaixo e a gente depois há de ver como é que a gente se enrasca. E aí sim, coragem. E aí sim. o real é passar a maior parte do tempo em burocracia e não a fazer arte. Eu gosto Ultimamente, muito, ela brinca comigo porque eu gosto muito da parte de negociar. Eu gosto. Já não gosto. Eu gosto de haver ali um problema de repente em que é preciso financiar isto ou aquilo, arranjar um apoio disto ou daquilo e ter de negociar com a entidade, com a pessoa responsável, não sei o quê. Se você nos arranjar isto assim, nós conseguimos em contrapartida, pronto. Eu gosto dessa parte. Agora, o estar ali quase a pedinchar para nos responderem. Pois. Para nos responderem. Pois. Isso aí já começa a ser... tem mais que fazer. Pois. Os jovens são hoje muito mais empreendedores e arriscados do que nós éramos. Eu falo de nós porque, pronto, que nós, da minha faixa, a minha faixa etária, para falar dos nossos pais, não é? Dos meus pais. O que é que eu quero dizer? Havia sempre aquele sentido do procurar a segurança, procurar uma fidelização, procurar um lugar. Então, no trabalho, isso via-se muito bem. Estar efetivo, ter um lugar. Hoje em dia, eles não estão minimamente preocupados com isso. Estão preocupados... Não é prioridade. Não é, de todo. A prioridade é, sobretudo, aquilo que eu observo em determinados... mas quase no geral, a prioridade é o vencimento. Querem ganhar dinheiro, é verdade, querem ganhar dinheiro e, portanto, saltam daqui para ali e para ali e para ali para terem as regalias. Nas entrevistas, quase que são os jovens a impor as condições ao empregador. Okay. Em termos de, eu quero um telemóvel, quero gasóleo, gasolina, quero estas férias, quero trabalho... Eu estou-vos a dizer numa determinada faixa de jovens licenciados em determinadas áreas, nomeadamente nas áreas que estão ligadas às empresas, não é? Como estavas há bocadinho a falar. Pronto. Informática em particular. E, portanto, eles não se importam de arriscar, de mudar, de investir. São verdadeiros empreendedores. Eu aprecio muito isso. Os podendo, não é? Aprecio muito isto, muito mais do que a quietude ou o deixar-se estar, ou, enfim, temos aqui este bocadinho e não o fazer render, quando eu acho que nós temos a obrigação de fazer render os dons que temos e aquilo que nos é atribuído. Claro. Sem dúvida. Mas pronto, tentando também fechar essa bola. Lá está, sinto que acho que até mais do que argumentar, por exemplo, o mercado não ser suficientemente aliciante ou até estar saturado, também se podia ir por aí, acho que é o ensinar e o dar ferramentas, o fazê-los perceber que isto é uma profissão basicamente como qualquer outra. E apesar de sentirmos que realmente a cultura está bastante estagnada, depois há a velha argumentação em que eu, e tu também, mas eu sou acérrimo defensor neste momento de pararmos de estar dependentes do Estado tanto, não é? Haver algum apoio da DG Artes ou de entidades desse género, algum apoio para algum projeto realmente importante, transversalmente para o país ou qualquer coisa. Eu acho que deve haver essa valência, sem dúvida. Mas eu acho que nós estamos de tal maneira apoiados nisso que depois os espetáculos ou concertos terem uns meros 5 euros de bilhete já é impensável. Quando nós fizemos as contas e percebemos que para aquilo que gostaríamos de ganhar mais ou menos como início de carreira, neste sentido da Beyond estar a começar a sua carreira,
que nós, em muitas das salas em Portugal, a cobrar 10, 15, 20 euros, provavelmente conseguimos pagar os nossos cachês, pagar o aluguer da sala, pagar o Técnico, marketing, a viagens, divulgação. Conseguimos pagar isso tudo e não tínhamos de pedir dinheiro a mais ninguém, Sim, apoio sim, da sim, empresa sim, ou sim. da Câmara ou do que fosse. E as pessoas chegavam lá, pagavam 10, 15, 20 euros, nem sequer precisávamos ter a sala cheia, fazíamos a festa e vínhamos para casa e o assunto estava resolvido. E neste momento nós acaba por ser um bocado constrangedor e triste. Nós, por exemplo, sentimos em Gondomar, ela é de Gondomar e nós vivemos em Gondomar, e temos pessoas, nossas conhecidas e amigos em Gondomar, para quando o próximo espetáculo? E nós queríamos. Não é por culpa nossa. Pois. Nós queríamos. Mas já agora o próximo espetáculo é 13 de setembro, que eu tenha lido. Sim, não? sim, mas uma Sim, apresentação eu percebo, aqui eu e tal. Eu percebo. Não é? Por nós havia todo esse interesse de tentarmos arranjar Sim, sim. e dialogar e negociar, não é? Como é que nós conseguíamos fazer 3, 4, 5, 6 coisas por ano, projetos novos, tipo incubadora em Gondomar, e depois sairmos daí, não é? Quer dizer, Eu pronto, acho que este são tudo... é um ano, uma época certa para fazer propostas e projetos. Não acha? Certo. Sim, tem há, um o seu contexto, quê disso, sim. há um contexto político favorável. Sim. Portanto, temos que aproveitar as ondas também, as oportunidades. Exato, por isso sem vocês dúvida, sem dúvida. aproveitem. Na altura desta gravação, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Pronto, eu estava a falar um bocadinho sobre então a sua tese de mestrado. Sim. Primeiro, como é que surgiu o tema? Foi fácil de escolher? Demorou? Pronto, então é assim. Como é que surgiu? Vou fazer um esforço de memória porque a tese foi concluída em 2002, foi apresentada em 2002, portanto há 23 anos, certo? Ok, sim. Certo. Pronto. Quem é que me empurrou para o mestrado? Deixa-me ver, já sei quem é. Pois, foi a minha orientadora de estágio e uma professora muito querida, a doutora Graciete Vilela, esposa do professor Mário Vilela, também professor na Faculdade de Letras do Porto, mas não foi meu professor. Portanto, a doutora Graciete Vilela foi a minha orientadora. Ora, na altura, ir para o mestrado, não é como agora, mestrados integrados, ou 3 anos estamos, pum, vai fazer o mestrado. Os que fazem. Eu até pensava que havia mais alunos a fazer e não há. Por acaso, há muitos alunos que, terminando o 3º ano da licenciatura, nós éramos 5, não é? O 3º ano da licenciatura que não fazem o mestrado, Atualmente? vão trabalhar. Diga? Atualmente? Atualmente. A sério? Não, atualmente, Acho sim, mesmo sim. estranho. Eu sei pela observação do que eu tenho lá em casa, não é? Pensava Foi que agora outra. ficava quase obrigatório fazer as duas coisas. Não, já havia os mestrados integrados, chamados integrados, foram abolidos no ano passado, salvo erro. Portanto, agora Eu acho que ainda eu estava a estudar, tenho ideia que já estavam abolidos. Então pronto, se calhar foi há mais tempo, eu acho não? que quando comecei a licenciatura havia essa ideia do mestrado integrado, e quando eu terminei a licenciatura já tinham terminado isso e tive de fazer depois outras provas que de outro modo não seriam necessárias e por aí fora, acho. Pronto, mas o que significa que o aluno tem a opção de continuar. Alguns eram obrigatórios, porque senão nem sequer davam o diploma da licenciatura. Por exemplo, na Faculdade de Engenharia penso eu que era assim. Desculpem-me se estiver a cometer alguma incorreção, mas tenho quase a certeza que sim. Bem, então, naquela altura, 98. 98 talvez, pois. Até aqui acaba. Ah, é? Tem? Ah, pronto. Pronto. Então, está bem, não estou a ver se como é que era feito? Era feito, entrega um currículo, pois tinha acabado. Entrega um currículo, uma entrevista e vamos lá. Pronto, eu lá fui, entendeu? Entrevista. Fui aprovada. E entrei. Venho trabalhar, saem os horários, não é? Porque estávamos a contrato, eu estive contratada há uns 2 anos, talvez, não tenho a certeza. Depois fiquei logo efetiva, efetiva, não, agora não, vinculada ao quadro.
o horário era incompatível com o meu horário. No primeiro ano em que dei aulas de português, era incompatível com o horário de frequência do ano académico do mestrado. Nós temos, como qualquer mestrado, tem o primeiro ano curricular, não é? Com cadeiras, e era à sexta à tarde e ao sábado de manhã, e eu tinha aulas à sexta à tarde. Pronto. E eu, então já não dá, que pena. Pronto. E confesso que não estava nada chateada. Entretanto, aproveitei e casei, não é? Já agora. Não tem nada para fazer. Exatamente. Nada para fazer, vou casar. Vamos casar, pronto. E assim foi. Pronto, então, passou o ano... Não, isto foi em 96, atenção, isto foi em 96. Foi, tá, calma, que isso já há para aí uma... Porquê? Porque eu depois candidatei-me uma segunda vez. Já depois de casada, candidatei-me uma segunda vez. E quando me candidatei... Porque assim, só nos podíamos candidatar 2 vezes. Depois, não... Nada. E vocês podem dizer, mas havia outros mestrados, não interessa. Eu queria a Faculdade de Letras da Universidade de Porto, ponto 1. Já quando concorri à faculdade, eu não pus várias universidades. Eu não esgotei as possibilidades, as 6 possibilidades que tinha de concurso. Eu pus 4 cursos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ok. Português e inglês, porque há pessoas que não, que podem querer o curso de português e inglês, Universidade de Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, etc. E eu deixei 2 hipóteses em branco, correndo o risco de não entrar em nenhuma, não é? E no 12º ano, prevendo já que ia pôr, como pus, português e inglês, português e francês, estudos portugueses e já não me lembro qual era o último, foi fazer um curso, no tal 12º ano, sobrecarregado de latim. Okay. No Colégio Lumen, fiz 2 anos num e fiz um curso de latim para depois fazer as provas específicas para a entrada para a faculdade. Uma delas, ali eu fiz 4, português, inglês, francês e latim. Fiz 4 para concorrer a estes cursos. E depois entrei no primeiro, mas pronto, não interessa. O que eu estou a dizer é que eu fui preparando as coisas e torno a dizer que aquele ano, que não é pelo facto de ter, de um jovem ter um horário muito sobrecarregado. Os meus colegas tinham 3 tempos, como vos disse, diários e um dia livre. Eu tinha os 3 tempos, todas as cadeiras... música? Portanto, não se chama acessórios, tem outro nome. História da música, curso, essas coisas todas, não é? E mais o piano e o latim. Lá ia o meu pai levar-me para a Rua da Boa Vista, para o Colégio Lumen. Lá ia eu ter as aulas de latim e lá fui eu depois fazer um exame, que agora é extinto, a Escola Secundária Rainha Santa Isabel. Faltava dizer isso, por acaso achei uma coisa engraçada. Depois tive a cadeira de latim na faculdade, para mim aquilo foram amendoins, foi no instantinho. Pronto, então, passados 2 anos, torno a concorrer, torno a ser entrevistada, torno a entrar. E aí entrei mesmo. O mestrado era Estudos Portugueses e Brasileiros, o coordenador de mestrado era o professor Arnaldo Saraiva, portanto, a esposa... Arnaldo Saraiva chegou a ser meu professor também na Católica. É, da parte de literatura de cordel, literatura brasileira. Sim. É capaz. Era qualquer coisa, assim, era uma disciplina comum, acho eu. Portanto, Sim, não era sim. só de música, não é? Era da Escola das Artes. Da escola, ok. Mais a esposa e o professor Luís Fernando Adriano Carlos. Pronto, cada um. Aliás, o professor Arnaldo Saraiva dava 2 cadeiras, sinceramente, cujo nome eu não me recordo, mas era na área da literatura brasileira e na área da literatura de cordel. Depois, recorda-me, por favor, o nome, a esposa. Desculpa. Eu não tenho aqui os nomes todos. Isto Tem, é um tem. resumo. Não. Não tens? Não faz mal. Pronto, eu depois lembro-me. Estava na área da literatura portuguesa e que eu fiz um trabalho sobre a Fanny Owen, da Agostina Bessa Luís. Eu gostei muito. E depois sobre a literatura moderna, o professor Luís Carlos. Ora bem, nós fazemos trabalhos e depois, não sei como é que é agora, acho que agora, por aquilo que o meu filho mais novo, que defendeu a tese dele há 2 meses, talvez, 1 mês e meio, é o aluno que escolhe o orientador ou que vai procurar o orientador. Ali era um pouco distribuir os 20 pelos 3 orientadores, não é?
E também tinha a ver com os interesses dos orientadores em relação ao aluno e do aluno em relação ao orientador. Portanto, no meu caso, houve um interesse mútuo. Porquê? Eu gostava imenso de qualquer uma das áreas, gostava imenso. Mas o professor Luís Adriano Carlos já tinha uma tese sobre Jorge de Sena. E, sendo um especialista, o doutoramento dele é sobre Jorge de Sena, sendo um especialista em Jorge de Sena e sobre o modernismo e sobre poesia, necessitaria de alguém com conhecimentos musicais e com capacidade de ler e de interpretar a obra Arte de Música, que é constituída por 44 poemas, poemas sobre obras musicais ou compositores ou intérpretes famosos. É uma obra fascinante, que se transfiguraram em poesia. Portanto, o trabalho do professor Luís Adriano Carlos incidia também sobre um dos livros de poesia de Jorge de Sena, chamado Metamorfoses, que é também uma coisa avassaladora. Tem a ver com, em vez de serem objetos musicais como motivação, são objetos plásticos, portanto, pinturas e não só, plásticos e não só, pinturas, esculturas que motivaram reflexões que se transformaram, que se transfiguraram em poesia. E, portanto, a partir daí estava construída a ponte. Estava encontrado o autor, sendo que eu já tinha feito, durante o período curricular, aquele ano curricular, o trabalho para o professor Luís Adriano Carlos foi Fátima Marinho. Peço muita desculpa à professora doutora Fátima Marinho, muita desculpa, mas estava aqui mesmo debaixo da língua. Foi minha querida professora durante a licenciatura e também durante o mestrado. E para quem realizei o tal trabalho de Fanny Owen, sobre Fanny Owen, foi para ela. Ora bem, portanto, estava encontrada a ponte, estava encontrado o autor, estava encontrado o livro. Agora tinha que se construir o projeto e tinha de se trabalhar sobre duas plataformas, uma delas bem conhecida, que é o signo verbal, não é? E outra, o signo musical, que era aquela onde eu poderia investir e aplicar os conhecimentos que tinha. Claro. E, portanto, foi um trabalho colossal, a começar pela leitura de toda a obra de Jorge de Sena. Não foi só a poesia. Não, foi tudo. Okay. Tudo. Meu Deus. Uau. Desde a correspondência, a parte dos artigos, a parte dos romances, a poesia, e quando eu digo correspondência com vários escritores, a correspondência com a Messia de Sena, que era a esposa de Jorge de Sena, e os seus 11 filhos, salvo erro, cartas com ela, foi um trabalho assim muito difícil, sem os mecanismos que temos agora. A Torre do Tombo, há que ir à Biblioteca Nacional, há que ir à Fundação Carlos Gulbenkian, há que ir à Biblioteca da Universidade de Coimbra, que é uma coisa assim, não é só bonita de se ver, mas é riquíssima no que toca à parte musical. Nunca pensei, parte musical. E, portanto, a tese está estruturada em 3 partes. Basicamente, não é? A primeira parte é uma parte sobre a aproximação entre ao longo da história da música. É um trabalho que não estava feito e que não está ainda feito, quer dizer, está feito por mim. Pronto, mas está onde está no sítio, é onde está. Que é a aproximação e o afastamento entre a música e a literatura ao longo da história da música ocidental. Portanto, quais são os pontos, por exemplo, Ars Nova, Ars Antiqua, etc., não é? Portanto, fazer uma parte histórica em mostrando, quer dizer, nos limites que eram exigidos numa tese, nos limites máximos, porque eu não podia extravasar mais do que aquilo, não é? Se não era um doutoramento, lá está. Já. Pois, não. Não mais. Fica sempre imenso por dizer.
Pois. Sempre, não é? E não era esse o cerne do trabalho, não é? Tudo teria que ser proporcional e que caminhar para o objetivo, não é? Pronto, e depois a definição do que é o signo musical, como é constituído o signo musical, como é que é identificado, como é que ele evolui e como é que é o signo verbal e como é que, portanto, é a parte linguística. Portanto, que eu também gosto imenso. E a parte linguística tem muito mais a ver com a minha parte pouco poética, pouco, que é um bocadinho pouco filosófica, mais pragmática, não é? O funcionamento da língua, não é? O funcionar, como funcionam as coisas, que eu há bocadinho expliquei, não é? Que também me interesso muito por essa parte dinâmica e prática das coisas. E depois, no fim, e a parte central é, de certa forma, provar, ou melhor, é provar mesmo, que não pode haver, não há uma intenção e muito menos concretização em nenhum dos poemas de uma transferência, cópia, mimesis, o que lhe queiram chamar, da música, em termos de pausas, em termos de sonoridades, em termos de que outros autores tinham alegado, não é? Portanto, tinham alegado que de transformação, de fotografia, de descrição, não há da música em poesia. Não pode haver. Okay. É incomportável. A música é indizível. A música é indizível, não se consegue. Então, qual é a sua visão desse trabalho? A minha visão... Jorge Sena. Bem, de pegar numa música e o que é que ele escreveu? O que ele fez é uma interpretação, logicamente, uma meditação, uma reflexão, aquilo que eu intitulei uma transfiguração, uma metamorfose inspirada, baseada, claro que vais encontrar momentos, não é? Momentos em que te levam à música, mas o que é que isso implicou? Isso implicou que eu, por exemplo, tivesse de ouvir rigorosamente as interpretações que foram utilizadas por Jorge de Sena, ou melhor, ouvidas, porque ele é muito meticuloso nessa apresentação, comparar com outras interpretações, ouvir de 44 que vão desde a música barroca, a Edith Piaf, Schoenberg, tudo, uma variedade, uma riqueza muito, muito intensa. Portanto, de todo, não é imitação, são transfigurações, são meditações, são criações genuínas, puras. Pois é, uma das coisas que, quando eu percebi mais ou menos o que é que isto era, veio-me logo à cabeça a ideia de poema sinfónico, mas ao contrário. Canções sem palavras? Sei lá, mas essa ideia do poema sinfónico ou de uma obra musical que é programática, não é? Pode não ter literalmente um texto lá, não é? Um texto musicado, mas estar baseado num quadro, num poema, ou o que seja, não ter palavra dita durante essa música, mas quem conhecer, por exemplo, um quadro, sim, os quadros conseguir, de uma exposição, por exemplo, conseguir imaginar é o muito quadro diferente. a partir da música. A parte auditiva é um segundo, não é? A música é um segundo. Não é? Nós estamos a ouvir. Nós só podemos ser ouvintes de música sem sermos conhecedores ou leitores de partituras. Certo? A parte visual está ali fixada. Portanto, o signo visual é muito diferente do signo auditivo, não é? O signo auditivo esvai-se com o tempo, não é? Quer dizer, é qualquer coisa que nos deixa uma motivação, uma impressão. Tu não consegues agarrar. Já reparaste? Pois, eventualmente, quer dizer, o ser possível ou não estará sempre também um bocado ligado à interpretação e eventualmente ao subjetivo, quer dizer, mesmo a música, porque é que nós dizemos que também consegue ser uma representação daquele poema, consegue ser uma representação daquele quadro, inspira-nos o suficiente, não é? Para nós, conhecendo aquela primeira obra, revermos aquela obra auditivamente, não é?
Mas para uma pessoa pode significar isto, para outra... Sim, completamente e um diferente, compositor não é? escrever um poema sinfónico de uma maneira e outro compositor escrever uma obra completamente diferente, não é? Eu lembro-me, novamente, poema sinfónico, novamente, esse processo de alguma coisa para música e não o contrário. Da Noite Transfigurada de Schoenberg, por exemplo, que eu lembro perfeitamente de ter ouvido uma primeira vez aquela obra musical e ter ficado confuso e não gostei da obra, e de repente vou ler o poema, não é? Que ele é baseado num poema, vou ler o poema, ouço novamente, acho que foi a segunda vez que eu vi a obra e de repente, ok, não é o próximo hit que eu vou andar aqui a ouvir todos os dias incessantemente, tudo bem, mas faz sentido e consigo apreciar isto, não é? Não duvido. Como motivação, não duvido. Claro que não. Pois. E eu fiquei curioso com isto, até que ponto é que estas, reflexões e inspirações e tudo mais acerca dos compositores e por aí fora, mas até que ponto é que ele haveria de ter trabalhado e explorado esta ideia de, vou ouvir esta obra musical e agora o que é que eu sinto e por aí fora ao ouvir esta obra musical e como é que eu passo essa obra para palavras? Mas não foi isso que eu... claro que não. Ok. Sim. De todo. Até porque, além das obras, conforme eu disse, a inspiração foi em obras, compositores célebres, simplesmente o compositor e intérpretes. Pois. Intérpretes, portanto, estão da história da música ocidental, mas de um período bastante extenso. É claro que a minha sugestão é ler a minha tese, por exemplo, ler a minha tese, mas não, é ler os poemas, não é? Ler os poemas e não conhecendo, eu também não conhecia todas as obras dos 44 poemas que ali são selecionados, foram selecionados, porque Jorge de Sena era um melómano, portanto também era uma pessoa com uma vasta cultura e a música também, a música, a pintura e as artes no geral. Portanto, era essa sugestão que eu daria. E depois procurar a obra. Ele fez o movimento contrário. Foi a obra que lhe suscitou e que lhe despertou. Então, o que é que eu faço? É mostrar em cada poema, um por um, não é? Nos 44, faço algumas associações, porque é importante também perceber que o tratamento dado às motivações musicais fez com que houvesse algumas associações dessas mesmas motivações. Crio uma espécie, digamos, de catalogação, não é? Para ser mais fácil a compreensão e explico um por um como é que, no meu ponto de vista, essa motivação se transformou em poesia. Se transformou. Eu sublinho. E porque é impossível, explico isso antes, não no capítulo histórico, mas sobretudo no capítulo mais relacionado com a semiologia, não é? Com a parte linguística, que é impossível transformar um signo auditivo, verbal, em signo musical. Transformar, copiar. Então eu digo assim, nós ainda vamos fazer um projeto com a professora Teresa sobre isto e vamos também fazer um outro sobre o avô. Que bom! Muito contente, muito feliz. Podias ter dito isto fora da conversa, que assim Eu já tinha dito. É que ainda por cima, com todo o conhecimento ligado a direito por causa da mãe, não sei o que. Agora nada disso. É um contrato estarei sempre fechado. Disponível no pouco que sei para aquilo que me puder ajudar. Pronto, se calhar passávamos às perguntas finais? Eu acho que sim. Acho que já massacramos o suficiente. Nada. Então, se pudesse voltar atrás, se fazia alguma coisa diferente? Ei, que pergunta! A sério? Pois eu não preparei, esqueci. Nós estamos aqui... Eu acho que isto é mais giro, assim, desculpa. É mais giro. É? Mas que esqueceste de alguma pergunta ou tenho que já responder a esta? Normalmente nós fazemos em off, eu digo estas perguntas que é para a pessoa estar um bocadinho mais preparada. Ah, estas são genéricas, fazemos a toda a gente. Sim, está bem. Na minha vida, sim, no geral, então vá. Oh my God!
Não brincava tanto quando era... Não. Isso, brincar é bom. Brincar ainda mais. Olha, vamos começar. O que é que eu mudaria na minha vida? Bem, eu se estou a demorar assim tanto tempo, vocês já estão a concluir que eu não mudaria assim tanta coisa. Pois. Não é? Pronto. Mas, é assim, as segundas oportunidades. Primeiro, se nós falarmos dar uma oportunidade, dar uma segunda oportunidade, dar uma terceira oportunidade, eu acho que nós devemos sempre dar oportunidades. Mas a nós próprios ou aos outros? A nós e aos outros. Ok. A nós e aos outros. Portanto, acho que todas as pessoas têm... Aliás, uma das vertentes que que eu mais admiro na poesia de Jorge de Sena e na obra em geral é mesmo a humanidade. Não é? Esta crença e a preocupação com o ser humano. Daí também as minhas escolhas com o Saramago e com o António Lobo Antunes, que acabámos, não houve tempo para falar, mas o que os unia são estas três questões. A questão, sobretudo, Jorge de Sena e José Saramago, que eu acho que são dois escritores que me marcam muito sobre a questão da humanidade. Então, voltar atrás, o que é que eu mudaria? Eu acho que... Eu vou tentar rodear a questão. Eu acho que o destino, Deus, porque sou cristã e católica, portanto, nos encaminha sempre para aquilo que nos está destinado, ou aquilo que nós, enfim, pronto, aquilo que a nossa vida, que a nossa vida estará destinada, não é? Portanto, o que é que eu mudaria? Não posso mudar, mas não posso mudar e tornar os meus pais eternos, não posso. Não posso. Ficam eternos aqui. Exato. Não posso mudar ter ficado sem pais aos 36 anos. Isso marcou-me muito. Como marca qualquer pessoa, não é? Que seja em que idade for. Por outro lado, muito grata por os ter até essa idade. Portanto, isso eu não posso mudar. O que é que eu mudaria? Não mudaria nada na faculdade. Foram os melhores tempos da minha vida. Okay. Ao contrário do Miguel, adorei. Eu não disse que foi assim tão traumático. Não foi posso mudar. Não Gostaria muito de ter podido, malgrado os professores de piano que estive no conservatório, de ter tido a oportunidade de trabalhar mais tempo com o meu professor Álvaro Teixeira Lopes, que eu gosto, que eu adoro, não é? Mas depois ele saiu e depois foi um período complicado, saltar para aqui foi muito, muito difícil. Gostaria de ter mudado esse período. Porque fiquei sem professor de piano no último ano do curso superior de piano. E, portanto, quem é que iria pagar num aluno? Isso a mim traumatizou-me um bocadinho. Depois a Dona Manuela Araújo, fantástica, quer dizer, também fantástica, claro, mas levou-me a exame, com um prelúdio e fuga de barra, o resto do programa todo novo, portanto eu num ano vi o programa todo do curso superior, portanto aquilo foi muito, muito desgastante. Gostaria de ter mudado isso também. No que toca ao piano, gostaria de ter mudado também uma coisa que nós gostaríamos de ter mudado aquilo. Parte do princípio que a pergunta é o que é que estava mal que tu gostarias de ter mudado, não é? Porque o que não está bem não se mexe, digo eu, não é? Em princípio a pessoa vai querer manter, sim. Então, gostaria de ter mudado a pressão imensa, a falta de humanidade também, que o meu orientador, o professor Luís Adriano Carlos, esteve comigo numa época em que eu entreguei uma primeira versão da tese grávida de 7 meses e só consegui defender a tese quando o meu filho mais novo tinha 1 ano. Portanto, houve ali um período de 3 anos de gravidez, nascimento, passado 6 meses gravidez, nascimento, tese, trabalha no conservatório, trabalha na ESE e, portanto, isso fez com que nesses anos em que os meus filhos eram bebés, não é? Pronto, o Bruno tinha 1 ano e o Pedro tinha 2. E quando eu defendi a tese, eu queria sair dali rapidamente para ir buscá-los ao infantário.
Pronto, gostaria de ter vivido melhor esses 2 anos e precisava ter tido a compreensão de quem me orientou. Certo. Não tenho mais nada. O resto sou feliz, muito feliz. Uma resposta absolutamente incrível, porque primeiro, tipicamente as pessoas têm tipo uma coisita ou duas e tal, ou então respondem a dizer basicamente essa questão do destino, ou no sentido em que, pá, eu na altura, com aquilo que sabia, escolhi aquilo que fazia sentido, portanto, voltar atrás para quê? Para eu escolher a mesma coisa, não é? Pronto. Mas curioso que centrou, por aquilo que eu percebi, centrou-se no que não controlava. Exato. Isto foi curioso porque até agora acho que ninguém foi por esse caminho. É verdade. O que é que outros fizeram Que me afetaram. que Portanto, afetou, eu não me arrependo. eu mudaria aquilo. Eu não me lembro, lá está, pode ser um bocado de amnésia, não é? Mas não me lembro de nada de que me arrependa de ter feito. Lembro-me das consequências inevitáveis ou evitáveis, consequências na minha vida em que me senti mal, que me senti pressionada ou que me senti vazia, não é? Pronto. Mas tive a sorte de ter um marido excepcional que me ajudou imenso. E a família, pouca família, não é? Porque é só eu, meu pai, a minha irmã e a minha irmã. Eu acho que vocês também vão gostar de conhecer a minha irmã. Depois explico-te. E, portanto, eu tive esse apoio e foi a eles que lhes dediquei este trabalho e portanto, não me lembro se algum dia fiz alguma coisa que prejudicasse alguém, pois, olha, publicamente peço perdão e desculpa por isso, mas não me lembro de eu ter feito de modo nenhum intencionalmente, nem a mim, nem a mim. Portanto, as minhas opções foram, como eu disse, conduziram-me ao facto de eu me considerar muito feliz. Não é só feliz, é muito feliz. É isso. Incrível. Eu acho incrível. Mais uma pergunta. Ai, a outra! Se acha... mas esta aqui, se calhar... Está bem, pronto, está bem. Se acha que a menina que só queria brincar se ficaria feliz e orgulhosa ao saber os caminhos que percorreu até agora? Ai, certamente. Sim? Eu acho que sim. Eu acho que estou cada vez pior. Portanto, é um bocado, já que estamos neste contexto maravilhoso, é um bocado como o vinho do Porto. Portanto, eu cada vez me sinto mais livre. Sim. Cada vez me sinto mais livre, mais para agir, para me pronunciar, para me manifestar, para estar ou não estar. E essa liberdade sabe-me muito bem. Isso é muito bom. Portanto, eu acho que sim. Não achas, Terezinha? Muito bem. Mais uma. Se acha que os seus antecessores, pais, avós, também ficariam ou ficaram orgulhosos de ver o que conseguiram ver até estarem cá? Sim. E se agora conseguissem ver, se ficariam orgulhosos também por este caminho? Pronto, é assim, lá está. Portanto, a minha árvore genealógica para nos pais, como vos disse, porque não tinha tios, não tenho, minha mãe era filha única, da parte do meu pai era o irmão mais novo, portanto, uma tia solteira, depois a minha tia Madalena também já, pronto, morreu quando eu tinha 11 anos, portanto, lá está, eu não tenho essa noção, tenho através do meu marido, que tem muitos primos e os irmãos, e aquela convivência toda que no início me assustou um bocado, não é? Mas em relação aos meus pais, eu uma vez perguntei ao meu pai, até vocês já disseste isto várias vezes, mas é verdade, já quase no final da vida perguntei ao meu pai. Minha mãe estava internada e eu não sei porque é que lhe perguntei isto. Disse ao pai, se falava muito com ele, muito. E ao pai, tu gostas mais de nós agora ou quando éramos pequeninas? Ok. Eu perguntei-lhe isso. E a minha irmã nem estava à minha beira, mas eu perguntei na mesma. E ele respondeu-me com algo muito simples: eu gosto sempre de vocês. Eu gosto sempre de vocês, porque eu pensava será que meu... Não sei, naquela dúvida, será que nós
que estou a ir ao encontro das expectativas. Portanto, acho que sim. Não, sim. Não é não, é sim mesmo. Pronto, quer dizer, eu tenho os meus defeitos, mas quem herda os males, herda os bens, não é? Portanto, eles vêm de algum lado. Por isso, também tenho defeitos. Pronto, mas no geral acho que o saldo era positivo. Ok. E a última pergunta, Sim. que é um conselho para quem nos estiver a ouvir. E um conselho. Olha, o conselho que eu vou dar para quem está a ouvir é muito simplesmente reforçar o motivo pelo qual eu aceitei o vosso convite. Ou seja, quando a Joana me perguntou se eu aceitaria ser entrevistada, eu disse, não, eu até lhe escrevi, Joana, tens a certeza? Mas o que é que se passa? Não estou a perceber. E tal. Pronto. Agora, como eu acredito, desde sempre, e desde que a Joana apresentou, peço desculpa ao Miguel, mas a minha relação é mais próxima com a Joana, não é? Portanto, no vosso projeto, no Biomni Expression, é exatamente isso. É que as pessoas contribuam, vejam, partilhem, se envolvam neste e noutros projetos análogos, porque são projetos muito válidos e são projetos de qualidade e fundamentalmente é isso, não é? E que estão a ser trabalhados e liderados e em crescimento em prol da cultura, em prol da nossa formação, em prol da divulgação, não é? Do que vocês reconhecem que há de importante à vossa volta e que possa dar um contributo para uma sociedade melhor. É isso. Agora, não é propriamente para me ouvir ou ver, não é? Mas se eu puder contribuir com alguma coisa, estou a dispor. Ok. Obrigadíssimo. Muito obrigada, eu, e felicidades. Mais alguma questão? Acho que não. Passou com distinção. Sim. Pronto, obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Com quem? Não há dois sem três.